Meu nome é Alberto Damit, eu sou ator, diretor, roteirista, diretor da Residência de Artes e também diretor da Companhia Baiana de Risos. Meu nome é Marco Antônio Lucas, sou ator, diretor e figurinista. Também sou diretor da Companhia Baiana de Risos e também da Residência de Arte. Caracterizado, aí eu falo, boa tarde, o senhor é o segurança aqui da loja? Geralmente eles falam, sim. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, meu filho. Se eu entrar na sua loja, pegar um produto, o senhor promete que você me agarra? Me segura. Me segura. Isso. Você está dizendo que você não vai agarrar? Quem é o dono da loja? Ele acabou de assumir aqui que se alguém roubar, sair correndo, ele não pega. Ele não agarra. Eu quero ser agarrada. Eu venho de uma cidade pequenininha chamada Macaíba, no Rio Grande do Norte. E lá eu já tinha esse desejo de fazer teatro, né? Assim, eu lembro que a televisão me levou para o teatro, dizer assim. Eu lembro de ir na casa de um irmão da minha avó, por parte de pai, e lá eu ia assistir televisão com ela. Assistia as novelas, né? Eu me lembro que eu ficava embaixo da mesa deles, vendo televisão. E eu sempre vendo novela, aquela coisa toda, eu me empolgava e falava assim, um dia eu vou estar ali dentro. Um dia eu vou estar dentro da televisão e vocês vão me ver. Em 1973, meu pai morre e aí fica minha mãe com 4 filhos e minha avó morava no Rio de Janeiro há um tempo. E o que ela faz? Ela chama a minha mãe para morar com ela. A gente veio para o Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu sempre estava alimentando isso, né? Essa questão de televisão, que eu trabalhava de dia, estudava à noite e depois tinha mais uma hora, eu esticava para ensaiar espetáculos de teatro. E eu fui fazendo isso durante muito tempo da minha vida, até que um dia surgiu a televisão e eu fui fazer teste para televisão, fiz algumas coisas de televisão, e aí não gostei de televisão. Achei um processo muito louco, televisão, e aí fui caminhando para o teatro, e comecei a fazer teatro, e aí comecei a entrar na companhia de teatro, aí fiz vários espetáculos, fiz Kafka, fiz Arthur, fiz Compendio Magnificarum, fiz umas 6, 7 peças e esses trabalhos foram me dando experiência. E aí eu fui fazendo cursos fora e fui aprendendo. E toda a companhia que eu tinha, a gente tinha uma coisa muito legal que era assim, era fazer arte, era fazer mesmo, você cuidar da luz, cuidar do figurino, cuidar do cenário, cuidar do espaço, montar isso tudo a gente montava, tudo a gente fazia, e isso que era legal, que me deu uma carga muito boa para poder ser o que eu sou hoje. E a arte, eu digo que a arte sempre me salvou de várias coisas. Eu acho que se não fosse a arte, eu não estaria aqui hoje, se não fosse a descoberta pelo teatro, descoberta pela arte, eu não estaria aqui em Dias Dávila, dando aula, fazendo do meu ofício essa troca com as pessoas. Então, essa descoberta do teatro na minha vida foi isso. Me impulsionou para diversas coisas, descobrir diversas coisas, principalmente dentro de mim. Isso que é importante. Quando eu me descobri quanto gente diante deste mundo, né? Eu estava até falando ontem, essa questão dessas partículas, né? Que a gente tem, que a gente não observa, mas tudo aqui, o ar é cheio dessas partículas e a gente fura essas partículas com os braços, com a voz, com o corpo. Isso é arte. Eu venho da influência do circo. Eu sou de Dias Dávila. Quando eu vim morar em Dias Dávila em 1977, eu sempre quis ser ator, mas eu não imaginava por que caminho começar. Mas eu percebia que eu tinha um interesse muito grande por comunicação, porque arte, né? Eu gostava de desenhar, eu gostava das manifestações musicais, mas essencialmente do circo. Antigamente aqui na minha cidade os circos eram montados na feira e eu ficava encantado. Eu sonhava que o pessoal do circo ia me raptar, me levar. Eu tinha essa viagem na minha cabeça de que um dia eu ia desaparecer viajando com o circo. Eu estudava no colégio Padre Torran. A professora chegou na sala de aula e disse que estava selecionando alunos para fazer parte de uma peça no Dia das Mães. E Luiz Cláudio, um amigo meu, me cutucou aí, cara, você não quer ser ator? Vai lá. Eu não entendia que para ser ator tinha que fazer teatro. E aí ele falou, começa assim, fazendo teatro. Aí eu fui, me inscrevi, participei e foi um fracasso. Foi uma apagação de mico. Só minha mãe que gostava. Eu tinha uma influência muito grande da minha mãe. Então, como ela gostou muito, ela ficou toda feliz. Ela começou a falar comigo de um jeito que ela não falava antes. Ela começou a me dar mais lanche.
ela começou a me dar mais coisas que... Aí eu falei, ela gostou. Tá comprando você. Eu acho que ela gostou, ela não ficou tão agressiva. E aí eu comecei a acreditar nisso. Logo em seguida, eu frequentava a igreja católica e o padre Jacques, que era um padre da época, motivou a criação de um grupo jovem e eu fui participar desse grupo jovem. Meio sem vontade, assim, mas quando falou que tinha um grupo de teatro, aí eu me interessei. Depois disso, eu fui fazer teatro em Camaçari, no TAC, Teatro Amador de Camaçari, e aí não parei mais. O Armando Damit, que foi meu grande motivador, a pessoa que pagou curso para mim, incentivou no Grupo Alfa, incentivou no processo de teatro. Acabou que eu adotei ele, eu sempre digo que foi eu que adotei ele como meu pai. Por conta disso que eu homenageei ele colocando meu nome Alberto Damit. E aí acabei indo para o Rio de Janeiro em 1990, ralei pra caramba, mas consegui trabalhar com grandes nomes do teatro. Em 96 fiz a primeira novela na Rede Globo, que foi a novela Rei do Gado. Depois fiz a novela Torre de Babel, O Clone, A Favorita, Linha Direta. E a última novela foi a novela Segundo Sol, uma novela gravada na Bahia, onde eu fiz o padre. Eu sou apaixonado por processos interpretativos, eu não tenho assim uma paixão só. Eu gosto de tudo que a gente se comunique através de um personagem, através de uma ação reflexiva de comportamento de uma sociedade. Eu acho isso muito bonito quando você tem esse poder de se isentar, de se isolar e de se colocar na pele de um outro personagem, de tentar viver emoções que não são suas. Hoje a gente dirige aqui a Residência de Artes, que é um coletivo onde a gente trabalha com jovens, não só os que vêm fazer aula com a gente, mas os que residem. Existem 6 jovens que residem na residência, fazendo teatro quase que 24 horas por dia, me suportando o Marco Antônio Lucas. É difícil, gente. Ele é mais difícil do que eu. Ele é mais... confesso que eu sou mais difícil mesmo. Eu sou bonzinho, eu sou um cara legal. Uma coisa que eu queria falar também é essa questão. Você falou da igreja. A igreja também tem uma influência muito grande na minha formação teatral também. Isso para mim é muito gratificante, porque eu vejo que assim, o que eu sou hoje enquanto ator tem um pedacinho de muita coisa, entendeu? Muita gente que passou pela minha vida, que me deixou um pedaço que eu aproveitei. Os espetáculos que eu vi, eu acho que é importantíssimo você ver os espetáculos. Eu acho que quando você é ator, você tem que ver espetáculo, você tem que saber se posicionar diante do que você vê, está vendo, desse mundão todo que está vendo e todas as coisas que estão acontecendo. E eu tinha um professor que ele falava sempre assim: você tem que ler. Se cair na sua mão bula de remédio, leia essa bula de remédio, que é importante para a sua formação, porque assim, é dessa forma que você vai se construindo enquanto ser humano e quanto pessoa diante de uma sociedade tão preconceituosa de tudo, né? E aí você se constrói dessa forma, quando você passa a se instruir, quando você se instrui, aí você está se formando, você se forma enquanto pessoa diante dessa sociedade. Outra coisa, gente, as pessoas perguntam muito isso. Nós não somos casados. Não somos noivos. A gente não namora nada. A gente só divide o Ele é mesmo muito espaço. feio também. Gente, como que as coisas mudaram na minha vida e como que me salvou, porque assim, eu tinha tudo, vamos dizer assim, pelas estatísticas, né, eu tinha tudo para dar errado. Porque eu venho dessa cidade, eu venho numa série, 4ª série, volto para a 3ª série no mesmo ano, na 3ª série, no mesmo ano que chega no final do ano, não passo, aí fico na 3ª série, que praticamente fiz a 3ª série 3 vezes. Eu tinha tudo para dar errado, tudo. Continuo, faço o ginásio, e aí no meio do período do ginásio tenho que sair do ginásio para ajudar minha mãe, aí vou estudar à noite, aí descubro o teatro, vou fazer teatro durante a noite, final de semana, e isso foi me transformando, a arte foi me transformando, me moldando de uma forma que até hoje eu acho que eu não consigo mais viver sem arte, eu não consigo mais viver sem teatro, principalmente sem teatro. Aí eu tenho 2 coisas para dizer, 2 autores que me fizeram assim, definitivamente fazer assim, checkmate, é agora ou nunca. Então eu saio de uma fábrica que eu trabalhava durante 5 anos, peço demissão e vou viver da minha arte.
Não é viver, sobreviver, né? Porque a gente não vive, a gente sobrevive, a gente vive muito, muito à margem, né? E um dos autores é esse cara aqui, ó. Chama-se Antonin Artaud. Que aí eu acho que todo texto de Artaud tem que ser assim, ó. Todo É a Bíblia rabiscado. dele. Isso aqui A Bíblia do mar. Isso aqui tem 10 anos que eu guardo isso aqui. E aqui tem uma coisa que eu falo sempre. E aí é o que me define quanto ator, me define quanto teatro na minha vida. Ele fala do texto, ele fala assim, esse texto aqui foi montado por Rubens Correia. Rubens Correia foi um grande ator de teatro do Rio de Janeiro e foi dirigido por Wanda Albuquerque num teatro que chama-se Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro. E esse texto é maravilhoso. E ele tem uma coisa que ele fala que para mim é uma coisa sagrada. Ele fala assim, ó, o verdadeiro teatro sempre me pareceu um exercício de um ato terrível e perigoso. O teatro é o estado, o local, o ponto, onde podemos nos apropriar da anatomia do homem e através dela curar e dominar a vida. Então, isso aqui, esse espaço, como teatro hoje, e a plateia vendo a gente aqui, a gente tem um poder muito grande de fazer uma cirurgia. E isso me transforma nesse sentido. Essa cirurgia eu posso matar quem está assistindo ou eu posso salvar quem está assistindo. Matar no sentido assim, o teatro pode ser uma porcaria para aquela pessoa. Sair dali e nunca mais querer ouvir falar na palavra teatro. Ela pode ter isso. E ao mesmo tempo ela pode sair daqui no sentido assim, cara, eu quero fazer teatro. Daí, eu quero aprender a fazer teatro. Como que se faz? Como que eu consigo chegar a um ponto que eu falo, cara, é isso que eu observo a vida. Eu observo aqui a vida dessa forma. E Arthur fala muito disso. E isso aqui foi uma definição da minha vida. Foi um checkmate quando eu fiz esse texto que definiu minha vida nesse sentido. E aí eu falo, transforma sim. A arte me transformou e continua transformando todos os dias. Porque todos os dias para mim é um desafio. É um desafio estar aqui dentro dessa residência. Então é um desafio conviver com as pessoas que estão dentro da residência, porque o teatro faz isso, se socializa perante as pessoas. Eu acho que é isso que é mais importante, você estar socializado junto com essas pessoas, não só daqui, como da sociedade ali fora também. Essa convivência é importante e teatro te dá isso. Teatro trabalha tudo, né? Trabalha a timidez. Eu sou tímido, eu continuo sendo tímido, porque para mim é uma qualidade, não é um defeito. Eu continuo sendo tímido, mas eu trabalho essa minha timidez na hora certa que eu quero. Quando eu quero ser tímido, eu sou tímido, entendeu? E aí eu acho que é importante você ter isso na sua vida. A arte, ela transforma a vida na maneira como você olha para ela. A arte transforma a vida como você se relaciona, como existe uma infinidade de situações de transformação. Vai muito dos segmentos, né? Eu não acredito muito que o ator seja capaz de criar personagens, de se relacionar com pessoas, de estudar obras, se os aspectos positivos e também negativos não fica dentro dele. Eu costumo dizer que quando você faz um personagem... Eu passei anos, um período muito grande da minha vida gravando na Rede Globo, Linha Direta, que era um programa de barra pesada, de reconstituição de crimes. E eu tinha que usar um sentimento, uma energia que não era ficção, que era ficção na minha forma de interpretar, na condução da direção e tudo mais, mas eram fatos que tinham acontecido. E eu muitas vezes tinha que usar, como Stanislavski sempre fala, as caixinhas emocionais para você colocar isso para fora. Quando eu usava dessa força emocional pesada que eu tinha, mas não usava, isso me criava uma reflexão de como aquilo era amargo, de como aquilo era ruim, dos efeitos nocivos que era você usar um sentimento daquele, muitas vezes para matar uma pessoa, maltratar uma pessoa. Saía de lá, muitas vezes a gravação acabado, arrasado, sentia um clima muito ruim, mas no dia seguinte, nos meus processos reflexivos, eu percebia como não era bom ter aquilo, como não era legal usar aquilo, como dominar aquilo, porque para você poder dominar uma coisa, você precisa ter perto de você precisa ter dentro um pouco do seu coração, na sua mente. A mesma coisa em relação a personagens bons, né?
quando você faz um personagem bom, você guarda também contigo um pedaço daquilo, você sabe os efeitos, você conhece as causas de usar. É como se você estivesse dando um presente para uma pessoa e você olhasse nos olhos da pessoa e visse como ela recebe esse presente. O personagem é isso, teatro é isso. Pretas surge, né, na minha vida, na vida do Alberto, quer dizer, na vida dos dois. Alberto foi fazer Alberto trabalhava no Senac, foi fazer um programa de culinária numa cidade, se não me engano, Barra Mansa. Piraí. Barra do Piraí, né? Barra do Piraí. Barra do Piraí, do Rio de Janeiro. E ele estava lá e fazendo essa série, ia ficar uma semana, e ele começa a escrever esse texto, começa a pensar, e o texto seria, a princípio, um monólogo, seria só Alberto e eu ia dirigir. E aí ele foi vendo, foi fazendo esse texto, levou para casa, começou a pensar, e a gente conversando, ele inseriu mais um ator. Não, ele tá falando, deixa eu falar essa parte, que ele não gosta que fale. E eu tava todo empolgado, super maravilhado, minha obra-prima, assim, sabe, escrevi, e aí chamei ele, né, meu sócio, para mostrar. Marco, olha só o que eu escrevi, eu acho que eu achei isso aqui. Aí li o texto todo para ele, né? O que você achou? Aí ele, legal. Né? Sua cara. É porque Alberto tem uma característica quanto autor, que ele escreve já pensando nos personagens. Quando ele pensa nos personagens, os personagens já estão nele. Então, porque assim, eu não tenho essa característica, entendeu? É uma característica boa. E aí, quando ele lê o texto para mim, eu fiquei assim, pensando, ele fazia o texto, entendeu? Não pensava em outra pessoa fazer, porque como era uma coisa que ele conhecia, que vinha da Bahia, que tinha todos os ingredientes, vamos dizer assim, né? Para um grande vatapá. Nosso trabalho de divulgação segue a maneira clássica, né? Internet, cartazes, mas também a gente desenvolve uma característica que é bem legal. A gente chega numa cidade e a gente tira 2-3 dias para visitar a cidade com os personagens. A gente convive. É muito interessante. A gente vai ao supermercado, a gente vai à feira. As escolas, faculdades. Teve uma situação muito engraçada na cidade, Rio de Contas. Eu adoro contar essa história. A gente estava na rua divulgando e de repente numa esquina, quando a gente chega, vem um velório. E aí eu falei, caramba, meu Deus do céu, eu não posso fazer humor num velório, cara. O que eu faço, Senhor Deus? Aí eu vou fingir que eu tô com sentimento, né? Aí eu parei, fui andando, mas não deu certo, porque eu de personagem fiz assim, ó. Aí o povo do velório começou a rir, eu falei, não tá dando certo. Aí eu falei, o que eu faço? Aí falei com as pessoas do velório, oi minha filha. Aí eu falava, as pessoas riam mais ainda. Eu, meu Jesus, saia daqui, me tire daqui, me mande um raio e me faça desaparecer. Aí fui em direção à prefeitura de Rio de Contas. De repente vi uma mulher correndo atrás de mim, correndo. Eu falei, agora ela vai me dar um monte de esporro e o pior, ela tá certa. Aí ela chegou perto de mim, ela falou, oi. Eu falei, oi. Aí já fui pedir desculpa, falei, desculpa, foi sem querer. Não, a gente quer te agradecer. Aquela senhora que está sendo enterrada é minha mãe, ela morreu com quase 90 anos, ela era professora e ela era muito engraçada. Só que tá todo mundo muito triste, ninguém teve coragem de fazer coisas engraçadas. E parece que foi Deus que mandou o senhor aqui, o senhor é a manifestação de que ela realmente foi homenageada, porque todo mundo que riu tá querendo saber quem foi que teve essa brilhante ideia de homenagear minha mãe com aquilo que ela mais fazia, que era graça. Aí eu fiquei passado, né? Eu já tive situações no Rio de Janeiro, na cidade de Caxias, uma senhora foi no camarim da gente e aí olhou para mim e falou assim, vem cá, vocês acabaram de salvar minha vida. Eu falei, obrigado. Ela, não, tô falando sério. Ela abriu a bolsa dela e tinha uma arma. Ela falou, eu ia hoje tirar minha vida porque eu perdi há um mês a minha mãe e a minha mãe era uma pessoa muito importante para mim. Só que minha mãe, ela já tinha uma certa idade, ela passou a fazer dança do ventre. E tinha uma cena do espetáculo Pretas por Ter que Marlene dança ainda, né? Odalisca. E aí a Marlene dançando Odalisca, ela viu a manifestação, ela sentiu a presença da mãe dela de alguma forma.
E aí ela percebeu que era importante, que não era tão... que era uma loucura o que ela ia fazer de tirar a vida dela. Ela se sentiu naquela cena que era uma mensagem da mãe e aquilo deu um novo significado à vida dela. A gente tem histórias maravilhosas. A gente tem uma cena do Pretas que a gente chama uma pessoa em cena. E aí a gente foi fazer um espetáculo em Iguaba, na praça de Iguaba, aniversário da cidade. E aí a gente chamou uma pessoa para fazer essa cena. Aí esse cara foi pro camarim Coincidência. e falou assim: vocês me conhecem? Eu falei: não. Há 10 anos atrás eu assisti vocês em Araruama e vocês me botaram em cena. Naquele dia que eu fui para casa, eu me defini que eu ia ser ator. E hoje eu sou formado em arte cênica, sou ator. E coincidente, ele falando chorando, e coincidentemente vocês me tiraram de novo 10 anos depois para fazer a mesma cena, só que vocês não perceberam que eu sou uma pessoa transformada por conta de vocês. Aí a gente desabou no camarim. Que coincidência! E a gente puxou assim aleatoriamente o cara, né? Tava outro dia, acho que foi em Camaçari, eu tava de personagem, encontrei um cara, tava meio bêbado, aí comecei a falar com ele assim: ô seu descarado, você me trocou por uma garrafa de pitu. As crianças estão em casa passando dificuldade, você aqui enchendo o cu de cachaça, que coisa triste. Aí ele começou a dizer assim: claro, você é feia. A cachaça pelo menos me leva para outro astral. Aí eu fiquei sem graça, porque eu achei que só eu ia falar e ele só ia rir. Aí as pessoas foram juntando, né? Eu falei assim: larga de ser descarado! Você nunca cuidou dos nossos filhos. E quem disse que aqueles filhos é meu? E o cara, eu botava um texto e o cara outro. Eu botava um texto e o cara outro. E ele era muito espontâneo. E o povo kkkkkkkkkkk. E a produção dando filipeta, divulgando. Aí terminou o espetáculo. Aí veio uma senhora: e aquele rapaz que estava fazendo bêbado com você na rua? Ele não entrou em cena. Eu nem tinha lembrado. Falei: como assim? Você não estava divulgando com outro ator? Ela achou que o cara da rua era ator que estava improvisando com a gente. Aí eu falei: pô, se a gente pudesse ter um governos que compreendesse a importância do teatro na rua, de motivar artistas a desenvolver projetos na rua, dar oportunidade a pessoas de rua, a pessoas que transitam. Eu digo pessoas de rua, as pessoas que transitam, que consomem a rua, que andam. A arte no nosso país e a educação seria outra, porque a arte hoje ela é muito elitista, né? Ela continua sendo. Se a gente pensar no teatro, na sua origem, era muito popular. Shakespeare fazia teatro para feirantes, para pessoas que estavam na feira, entendeu? Mas hoje em dia, infelizmente, a arte virou um veículo um produto da elite. E com isso cria o afastamento das pessoas e dizem muitas vezes que o povo não gosta. Mentira. As pessoas adoram manifestação artísticas de qualquer gênero, entendeu? Mas elas não têm oportunidade. Uma coisa na cabeça das pessoas que faz teatro: uma maconha, cheira, é vagabundo, é gay, sabe? É tudo que a sociedade vem gritando. Tem tudo isso como qualquer lugar normal. Mas quando é artista, né? Tem muito. A lente é muito mais, entendeu? Aumenta mais. Mas pra mim é normal. Desde que eu comecei a fazer, que eu comecei a frequentar teatro, a fazer teatro, a estar dentro de uma companhia de teatro, sempre quando você está dentro da companhia de teatro é uma coisa. Quando você está fora da companhia, quando você anda, você está lá fora, você vai a lugares e que as primeiras pessoas perguntam: você faz o quê? Eu sou ator, trabalho com arte, trabalho no teatro. Teatro? Dá dinheiro? Até porque eu acho que não dá para dissociar essa coisa de ser artista, né? E não ter o seu papel de educador, de formador, né? Porque não adianta você achar que você vai conseguir fazer arte se você não vai criar uma discussão sobre temas. Tem preconceito? Tem. A gente tem a obrigação, enquanto artista, de debater contra isso, de se firmar, de mostrar, né? Eu acho que sim, porque quando você começa a ver diferente a sua vida, você começa a perceber assim, que isso... Gente, tira isso de letra. Não dá para você ficar discutindo com a pessoa por isso, por aquilo outro. Não, acho que a discussão ela vai só ferver muito mais e aí você acaba se machucando, a pessoa se machucando também.
E não tem, acho que não é isso, a questão não é essa. A questão assim, não vou falar que eu tenho uma opinião, a pessoa tem a sua opinião, não. Tem que ter um consenso. Falem, porque eu acho que assim, a gente tem que ouvir a pessoa falar e a pessoa tem que ouvir a gente falar também. A gente tem os argumentos para poder rebater sobre isso, estudar sobre isso, para poder saber se colocar na hora certa. Porque preconceito você tem aí fora de todos os segmentos sociais e aí fora tá cheio. Tá cheio de gente querendo puxar você para baixo, ó, não faça isso, não faça aquilo, entendeu? É errado você fazer isso, é errado. Não, mas e aí? Como é que tá a sua consciência diante disso? Se o errado que você fez talvez não seja o errado que, entendeu? Poucas pessoas conseguem perceber a real transformação comportamental de uma pessoa. E aí, muitas vezes, essa manifestação, quando a pessoa tem um êxito, ela fala melhor, ela se coloca melhor. As pessoas pensam sempre que foi a escola, que foi a universidade e, muitas vezes, a própria educação vinda de casa. Elas não associam ao trabalho que a gente desenvolve aqui, que é árduo. A gente tem diversos exemplos de jovens que chegaram aqui com a gente com comportamentos agressivos, pessoas que não sabiam falar direito, não sabiam se comportar socialmente e que se transformaram e que hoje são pessoas com um espaço de destaque na sociedade, mas que nós nunca cobramos que ela falasse que tudo isso aconteceu a partir do projeto. Então, a gente tem histórias de mães aqui que discriminavam as aulas, que acreditavam que aqui tinha maconheiros, que aqui tinham bandidos. E nós conhecemos história de pais que descobriram que seu filho estava fazendo teatro, essa criança falsificou a assinatura do pai para poder participar da aula, na ficha de matrícula. E quando o pai descobriu, a partir de mudanças comportamentais, né, desse filho em casa, veio aqui e tirou. Um dia eu questionei esse pai, assim, por que, né, que você tirou ele da aula de teatro se ele estava indo muito bem? E aí ele me respondeu, não, eu tirei porque ele era uma pessoa que ficava só em casa, ele era um menino que ficava no computador, ele ficava lá cuidando da casa, no seu celular. Hoje ele veio me discutir coisa, conversar comigo, me chamando para reuniãozinha. E aí eu disse para ele assim, quando uma árvore cresce, ela está frondosa, o senhor poda a copa ou corta as raízes? Porque o que o senhor fez foi cortar as raízes e ele não vai crescer nunca. Quer que a gente não tenha a discriminação de receber ninguém. Entendeu? A gente recebe todos. Aqui a residência de arte é aberta para isso. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir trabalhar esse preconceito. A sociedade não é a sociedade perfeita, ela não é desagregadora. A sociedade perfeita, você convive com diversas pessoas. Você pode até proibir seu filho de não se relacionar com essa ou com aquela pessoa, mas em algum momento o portão vai se abrir, ele vai para uma faculdade lá. E aqui a gente preserva isso. Se tem algum aluno trans que vier aqui e ele quer se matricular, ele vai se matricular. Se tem alguma pessoa da comunidade que é envolvida com droga e quer fazer aula, ela vai fazer aula com a gente. A gente não vai... a gente utiliza muito dos comportamentos para mostrar o que é a sociedade. Cara, a sensação é incrível, né? Eu acho isso muito legal, porque quando você percebe que transformou a vida de alguém, não só transformou a vida de você, transformou também sua vida também. Porque é aquilo que eu falei, é uma via de mão dupla. Entendeu? Você vai, vem, assim, a todo minuto, a todo instante. Então, transformar a vida de alguém é perceber que essa pessoa, ela tem agora um posicionamento político diante, não falo político de política, mas político no sentido de diante da vida dela, né? Olha, o verde é verde, o azul é azul, a nuvem é branca mesmo. Então, são esses questionamentos que ela vai estar fazendo nesse sentido da sua vida, em volta de você. Eu conheci Marco Antônio produzindo teatro. Eu tinha um amigo chamado Rogério Rodrigues. Rogério Rodrigues me chamou para
para fazer Compêndio Maleficarum. No Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro. E aí eu fui produtor desse espetáculo, e lá eu conheci uma figura de cabelo longo, com uma calça, eu lembro da cor da calça dele, era uma calça cinza com um bolsão enorme, metido! As pessoas tímidas têm fama de ser metida. Ele era tímido, então eu achava, esse cara nem pegou na minha mão, eu sou produtor, eu que estou levando lanche de camarim para ele não fala comigo. Só que eu fui percebendo que ele era mais disciplinado, que mais chegava cedo, o que criava menos problema. E aí terminou essa peça, eu fui montar um infantil. Para viajar. Como é que era o nome do infantil? No Reino das Abobrinhas. No Reino das Abobrinhas. Muito legal esse texto. Aí eu falei pro esse amigo meu, o diretor Rogério Rodrigues, eu queria um ator pra fazer o rei. Aí ele, tem um Marco. Aí eu falei, o metido. Mas ele é legal. Mas eu era metido mesmo, gente. E ele morava no Iguaçu, um lugar hiper tranquilo do Rio de Janeiro. Não é um lugar violento, não é um lugar... E aí ele era maravilhoso, porque ele não atrasava ensaio, era longe do centro para Nova Iguaçu, e o Marco estava sempre ali. Aí a gente começou a fazer espetáculo, toda a peça boa de teatro tem que começar dando errado. E a nossa deu errado, às vezes não dava bilheteria, e eu falava, caramba, o ator não vai gostar. E ele não ligava, ele dava força, ele muitas vezes a gente pagava o elenco e ele ficava sem nada e eu também. Aí eu falei, cara, peraí, você não está ganhando nada, nem eu também. Vamos ser sócio? Geralmente você convida uma pessoa para ser sócio quando dá muito certo, né? No nosso caso, foi o contrário. Eu convidei ele porque estava dando muito errado no início. E ele de boa, ele só queria viajar, exercer a profissão dele. E aí a peça começou a dar certo. Aí depois ele emendou outra, e fez outra, e fez outra. O que eu acho mais legal é quando eu decidi na minha vida que eu queria ser ator, que eu saio do trabalho, que eu peço demissão do trabalho, e aí nisso tudo eu pego o dinheiro da minha indenização, compro um telefone fixo para minha mãe, que ela ainda tem até hoje, e falo para ela assim, olha, daí agora eu vou me picar, vou começar a viajar, e aí de onde eu estiver eu vou ligar para a senhora, estou aqui em tal cidade. E assim continuou. E foi quando a gente descobriu, se conheceu no Compêndio Maleficarum, que foi um espetáculo que ficou um mês em cartaz. Em 1996. Nossa Senhora, lá na bolinha. E aí foi isso, dessa forma, que a gente começou a trabalhar junto. Mais com o infantil. O infantil foi um atrás do outro. E a gente começou a viajar todo o Rio de Janeiro. Com o infantil, a gente ficava 15, 20 dias. Companhia Carioca de Teatro. 20, até um mês viajando. Eu ficava fora de casa praticamente um mês viajando de cidade em cidade. Se eu na cidade, ficava uma semana numa cidade, uma semana na outra, assim por diante. Pessoas perguntam muito pra gente assim, poxa, vocês estão aí trabalhando há 20 anos, vocês têm carro, casa de praia. E aí a gente sempre fala assim, os nossos valores não é isso, nunca foi isso. Todas as vezes que a gente tem uma grana legal, a gente pensa sempre em investir naquilo que dá certo no sentido da transformação das pessoas, no bem-estar do coletivo. Então uma grana boa é para mudar o cenário, mudar o figurino, fazer um novo filme, um curta, ajudar algum integrante interno, comprar uma TV nova, uma geladeira nova, mas nunca foi o carro. A gente já teve até 2 carros, mas nunca foi para vaidade, era para transportar a nossa equipe, porque nunca foi mesmo. Não entrou muito dinheiro. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu percebia uma coisa muito intrigante. Os atores nordestinos, pessoas de outros estados que chegavam no Rio para tentar a sorte, fazer teatro, escola, cinema, televisão, acabam perdidos, muito perdidos com a cidade, não sabiam os cursos, as escolas, as produtoras, não sabiam andar no Rio de Janeiro. E aí a gente começou a dar uma assessoria, para essa galera. E uma parte dessa galera perguntava sempre se não poderia dividir apartamento, morar com a gente. E a gente começou a alugar apartamentos um pouco maiores e dividir o apartamento com essas pessoas. Aí chegou uma época que foi passando de boca em boca, a gente chegou a ter
10 pessoas no apartamento. E eram pessoas muito jovens, com um tipo de filosofia de vida de jovem. E nós passamos a orientar, a assessorar, desde coisas como, por exemplo, tempo de banheiro, fazer comida, lavar roupa e, consequentemente, filosofia e comportamentos artísticos, né? E aí o projeto foi crescendo, porque nós percebemos também que muitos desses atores queriam investir na carreira, mas eles não sabiam como... eram de famílias que não tinham muitos recursos, e como é sobreviver numa capital como Rio de Janeiro, com recursos próprios, ou criar recursos para que pudesse pagar suas contas. Administrar sua carreira nesse sentido, né? Pagar suas contas, administrar sua carreira. E aí surgiu a ideia da questão do artista empreendedor, né? E como é que é essa questão do artista empreendedor? Aprender a produzir, aprender a administrar, aprender a fazer produção de teatro, cinema, curta. E começou a dar muito certo, porque muitos desses atores, eles começaram a participar da Companhia Baiana de Risos, e eles começaram a aprender a produzir as turnês, e foram mais de 200 atores que passaram por nós. E aí, com esse sucesso, a gente começou a sacar que isso poderia dar muito certo. Foi quando surgiu um projeto, a gente foi convidado para trabalhar em Arraial do Cabo, no projeto Pescar no Talento. Foi um convite do Brian Shoa, e aí a gente ficou lá em Arraial 3 anos, trabalhando no projeto da Prefeitura de Arraial do Cabo, e com o nosso projeto paralelo de residência de artes. E em 2018 a gente veio para Dias Dávila, que é a minha cidade de origem, com o intuito de fazer uma coisa ainda um pouco maior. Além de manter o projeto de residência de artes, abrir as portas para jovens da comunidade. O artista, ele, no seu processo criativo, ele precisa bastante de liberdade. Com o tempo, a gente vai aprendendo a guiar as nossas liberdades, a gente vai dando dimensões às nossas asas, aprendendo a absorver as melhores correntes de vento, sabendo desviar das tempestades, tirar proveito, inclusive, dessas tempestades. Cada artista lida com a sua liberdade de um jeito. Porém, eu acho que o artista ele precisa ter consciência e dimensão, né, do que é, quais os limites de uma liberdade. Eu acho que o artista, quando cria com liberdade, ele cria mais, ele ajuda muito mais, né, no seu semelhante. Porém, eu sempre digo, liberdade com responsabilidade, porque você também não pode achar que... O meu pai, Armando Amit, falava sempre assim: a liberdade de um começa quando a do outro termina. Você não pode achar que sua liberdade pode ser, por exemplo, ofensiva. Nós tivemos, por exemplo, episódios de Porta dos Fundos, em que o Jesus foi colocado como gay, né? E aí a pergunta é: que Jesus é esse que foi nos ensinado que ele é todo, que ele é tudo, que ele é presente, que ele é onipotente? Se Jesus se relacionou com o demônio, que era seu irmão, por que Jesus não pode ter entre seus comportamentos diversos comportamentos, inclusive o fato de ser gay? Porque ele é tudo, e ele não julga. Quem faz esse julgamento é o próprio humano. Então eu acho que a liberdade vai por esse caminho. Eu acho que o artista, ele pode sim se manifestar de diversas formas, mas também acho que se você faz alguma coisa que vai ferir, você pode dizer assim, mas o Porta do Fundo feriu a liberdade. Não, feriu não. Eu sou gay, e eu me senti incluído, digamos assim. Eu não, diversas pessoas gays se sentiram, talvez pela primeira vez, incluído, dizendo que o Jesus que eu amo tem um pouco de mim, tem um pouco do outro, tem um pouco... Jesus foi crucificado ao lado de um ladrão, e todo mundo compreende isso. Jesus, ele protegeu uma prostituta,
que as pessoas queriam apedrejar, mas gay não. Ele não pode ser gay. A gente nem fala de sexualidade, porque a sexualidade, a maldade sexual está na cabeça de quem critica. A gente está falando de atitude, de comportamento. A arte, ela é libertadora. E ela sendo libertadora, ela não tem como ficar dentro de um quadrado, né? Dentro desse quadrado ela não pode ficar, ela não tem como ficar. Ela tem que vazar esse quadrado. Quando você faz arte, você se liberta primeiro quando você se conhece. A arte, ela vem quando você se conhece e quando você passa a se compreender diante de uma sociedade quem é você. Aí você já se liberta de uma partícula que se tem. Então, quando você faz isso, você percebe que essa liberdade, ela é boa, mas você tem que tomar cuidado com o bom, né? Assim, às vezes eu acho que é boa e não é boa, é ruim, aí você fica nessa dúvida. Então você tem que saber dosar isso. Essa liberdade, a arte é libertadora, mas você tem que saber dosar. Se você não souber dosar, vai acarretar milhões de problemas para você, né? Você vê, se fosse citar, estaria 1000 problemas aqui que vai se acarretar, mas você percebe que é necessário essa liberdade, é necessário para você criar essa liberdade. Se você não tem essa liberdade para você criar, então algo está errado, algo você não descobriu em você ainda para que você possa fazer com que essa liberdade saia, essa liberdade seja uma liberdade solta, que você pode, abrir aquele portão ali, sair a qualquer momento e voltar a qualquer momento, entendeu? E voltar com outras ideias, com outros experimentos para você colocar dentro do que você quer fazer em matéria de arte, no teatro, no cinema, na TV, nas artes plásticas, entendeu? No artesanato. Eu acho que é necessário essa fuga para você sair um pouquinho da sua bolha, como diz assim, né? Para você entender o que você quer e entender os outros lá fora também. Aí você entendendo, você volta para sua bolha e você começa a criar. Eu sou um contador de histórias. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de ouvir histórias. Eu estou muito preso a diversas histórias. Eu acredito que o meu lugar na arte está muito nesse ponto aí, sabe? De ser um contador, de ouvir pessoas, de brincar, de fazer pessoas contar histórias. Eu me amarro nessa questão de ver uma pessoa lendo um texto, criando um personagem, cantando uma música. E ao mesmo tempo eu me percebo como uma pessoa que a minha contribuição com a vida, com a pessoa, com o mundo em que eu vivo está relacionada a isso. Eu tenho um grande filósofo, né, chamado Dan Castro, e um dia ele disse que contar histórias, viver, né, compreender a vida é saber contar histórias. E eu acredito muito nisso. Eu acho que quando você aprende a trabalhar diversas manifestações de contar histórias, você se comunica melhor, porque a gente é enfadonho, nós somos assépticos. Eu como ator, quando eu faço personagem, estou na rua, eu estou gravando, eu estou interpretando no palco, eu me torno uma pessoa interessante, porque eu sou isso aqui, eu sou uma pessoa asséptica mesmo, sabe? Mas os personagens que eu vivo, que eu faço, são completamente diferentes. Eles são interessantes. E aí o que sai da boca dessas pessoas, né, é bastante interessante. Então eu acredito muito que quando que o meu lugar como artista é compreender a importância que a arte exerce na cabeça e no olhar de cada pessoa. O engraçado, o meu lugar na arte, eu me vejo assim como uma grande coxa de retalhos, entendeu? Porque essa coxa de retalho, ela vai pegando aqueles pedaços de retalho e vai emendando. Por que eu não falei isso? É muito mais interessante esse coxa porque de retalho. Porque eu tinha que falar, não era você. Não dá pra trocar, não? Não dá pra trocar. E essa coxa, ela vai crescendo à medida que a cada dia eu vou me entendendo quanto gente, me desfazendo de coisas minhas, entendeu? Coisas que eu tenho aqui dentro, que são coisas do preconceito, entendeu? Contra algumas atitudes minhas, né? Então vou me desfazendo disso e construindo essa coxa de retalho para poder contar a minha história.
E contando a minha história, eu estou contando a história do outro. Porque é essa compreensão que eu penso da arte. Eu não faço arte para mim. Eu não faço arte para o umbigo. Eu faço arte para todos. Então, à medida que eu me comunico com as pessoas, eu estou contando a minha história e ela está sendo aquele receptor da história. E dali em diante ela vai passar a história que ela viu ali, que ela entendeu, ela vai passar para outro. E assim por diante. Essa história vai crescendo e vai se acrescentando mais. Tem que continuar a história. Isso para mim é arte, porque eu não faço arte para o meu umbigo, eu faço arte para as pessoas. Eu faço teatro para as pessoas, eu conto história para as pessoas. Eu não conto história para mim. Eu apenas crio as histórias aqui comigo e passo elas adiante. E aí eu tenho essa coisa da se desfazer disso, desfazer dessa beleza, desfazer dessa loucura. É importante para que a pessoa entenda que é necessário você se rasgar, sabe? Se rasgar completamente aqui. E a pessoa entendeu, olha, ele se rasgou, ele deu tudo pela arte. Isso é importante, porque a arte ela me completa nesse sentido. Porque se não me completasse, eu acho que eu já tinha saído fora há muito tempo. Mas ela está aqui junto comigo a todo momento, a todo instante. Quando eu deito, quando eu levanto, quando eu vou para a rua, quando eu tô viajando, ela está sempre presente. Sempre aqui, bem aqui no meu inconsciente ela está. E ela está sempre latejando alguma coisa para acontecer, alguma coisa para fazer, algum livro para ler, algum filme para assistir, alguma peça de teatro para fazer, alguma peça de teatro para assistir, alguma música para escutar. Esse é meu lugar da arte. Meu lugar da arte é esse. É essa descoberta a cada dia. Nós, gatos, já nascemos pobres. Porém, já nascemos livres. Indicação de amigos, mas eu tô arrependido. Arrependido por quê? A gente fez um pedido há mais ou menos 1 hora. O cara fez, anotou tudo direitinho. E cadê o nosso pedido? Calma, que eu vou verificar. Eu pedi um suco de laranja, mas eu pedi que laranja? trouxesse o suco de laranja depois da refeição, que eu não gosto de beber junto. Eu gosto depois. O suco de laranja veio, mas a refeição não veio. Então calma que eu vou verificar. Não, eu acho o seguinte, que você deveria dar uma orientada pra galera que trabalha na cozinha, sabe? Pra priorizar, porque aquela mesa lá, aquela mesa chegou depois da gente e já foi atendida. Isso eu acho sacanagem. Mas todos aqui são orientados. Mas no nosso caso, então a gente deu azar nesse dia, porque, porra, o cara chegou depois e foi servido. Não, calma, você tá vendo alguma confusão. Qual é o seu pedido? Meu amigo, eu pedi peixe. Peixe. Eu em casa faço um peixe frito, filé. Filé com batatas. Eu faço isso em 10 minutos. Tem mais de 1 hora que vocês não trazem o nosso pedido. Mas peraí, você tá notando competência que da porra. E tá aí. Não, mas então vocês não atendam. Então vocês simplesmente digam que não tem possibilidade de receber os clientes. Você tá sendo mal educado. Não tô sendo mal educado. Não gosto de ser sacaneado, só isso. Você não tá sendo sacaneado. Tô sendo sacaneado, sim. Tá sendo mal educado. Porra! Tenha calma, que vai sair, vai chegar, calma. Calma, meu caralho. Peraí, já passou dos limites então. Segurança, por favor.